E aí nesse viés de pesquisa, engenharia reversa, né, que está começando a ser revelado agora, né, que os Estados Unidos, a China e a Rússia teriam a recuperação de OVNIs e feito a engenharia reversa, pelo menos parcial, dessas tecnologias. Várias pessoas estão começando a investigar o que seriam esses projetos, como isso começou, com quem começou, quem são os cientistas envolvidos nisso. E tem aqui um trailer do Jesse Mitchell. Jesse Mitchell produz vários documentários. É um cara que trabalha como executivo na área de economia nos Estados Unidos, mas se interessa pelo assunto. Ele conhece muita gente, tem bastante influência. Então o Jesse Mitchell tem tirado do bolso dele para produzir documentários e no canal do YouTube dele, que é o American Alchemist. Depois eu coloco o link para vocês na descrição dessa live. Mas o Jesse Mitchell está pesquisando muito esse assunto da engenharia reversa e a história da física nos Estados Unidos. Vamos ver um trailerzinho do trecho do documentário dele, tá? Do you think that Townsend Brown and Morgan know how to time travel? To go back to the very beginning in the Townsend Brown story, Townsend was basically CIA research. The negative mass chases the positive. The negative electrode moves toward the positive. Quieted down because nobody ever got anywhere, or quieted it down because it did get somewhere and it went black. To what extent could that be the foundation of whatever has been developed completely off the books of black? There's something going on here that we're unable to account for. Nowhere could we find any evidence that anybody ever made one of these. There's sort of an implication that it's like some sort of time-traveling intelligence agency or something. They were putting cameras on rockets and they were chasing them, they were filming them. Which was astounding. My colleagues and I, we wondered whether he'd lost his mind. Então, um trechinho aí do trailer do documentário do Jesse Mitchell. O homem que construiu OVNIs para a CIA é uma história do Townsend Brown, que é um famoso físico dos Estados Unidos que teria se envolvido ali após o Projeto Manhattan, com vários cientistas do Projeto Manhattan para conseguir desvendar e fazer engenharia reversa desses OVNIs para a CIA, um programa que começou ali com a CIA. E passando aqui na apresentação, o que ele vai abordar mais ou menos nesse documentário, né? Há evidências aí de que há projetos de engenharia reversa feitos pelo governo, principalmente na CIA, com a liderança da CIA, de uma física que está fora dos livros. Não é algo que desafia a física, mas é uma física que a gente ainda não compreende, que é os métodos de propulsão que os OVNIs usam, e que o Townsend Brown teria desvendado e compartilhado com vários cientistas. Que cientistas a gente já sabe que o Townsend Brown se relacionou sobre os estudos de gravidade? O Edward Teller. O Edward Teller é o inventor da bomba de hidrogênio. Quem viu o filme do Oppenheimer conhece. O Curtis LeMay, que era general da Força Aérea. O Bill Lear, executivo da Learjet. O Paul Alfred Biffeld, que é físico. Inclusive inventou um efeito chamado Biffeld-Brown. E o Agnew Benson, que é um patrono da pesquisa da física e que apoiou no estabelecimento da física da gravidade quântica, da teoria da gravidade quântica. E outras pessoas que estão em documentos do governo, enfim, que relacionaram ao longo dos anos com o Townsend Brown. Há muitas evidências que o trabalho de Brown foi implantado no B-2, que é o bombardeiro B-2. Muitos dizem que o B-2, em altas altitudes, acima de 50 mil pés, o projeto dele não tem condição de se sustentar, que teria que ter uma outra tecnologia por trás, que acham que é a tecnologia OVNI, que o B-2 só conseguiria se sustentar na atmosfera, não rarefeita, em baixas altitudes. E há também um arquivo do FBI de 1942 sobre Brown, afirmando que o Brown era simplesmente o cara que mais conhecia sobre radares na Marinha dos Estados Unidos. Então, o Brown, que começou trabalhando para a Marinha, dizem que ele foi recrutado para a CIA depois por causa desse projeto de engenharia reversa. Então, assim, não há dúvidas que o Brown era um cientista brilhante, mas a dúvida é, será que ele realmente participou de tudo isso? Esse é o quebra-cabeça que estão tentando montar, né?
chegar um pouquinho aqui para cima, vocês conseguirem enxergar o resto do texto. Então, o que esse documentário do Jesse Michels fala também, né? Fala que o Brown recuperou tecnologia de propulsão exótica na Alemanha nazista, lembrando que houve o projeto Paperclip, onde militares nazistas, cientistas nazistas foram recrutados pelos Estados Unidos para trabalhar no pós-guerra, e também para a União Soviética, para a Rússia, e que ele teria obtido, o Townsend Brown obtido essa tecnologia para estudar da Skoda Works, que era uma unidade nazista, pelo oficial Hans Kammler. Um importante cientista, um dos mais alto nível dos Estados Unidos, na Marinha Americana, entrou em contato com Jesse Michels, e ele disse para o Jesse Michels que o Brown teria descoberto, ele acredita que o Brown descobriu o elo perdido entre o eletromagnetismo e a gravidade. Ou seja, hoje a gente domina o eletromagnetismo, mas a gente não tem nenhum elo que isso interfira na gravidade. Se eu monto um equipamento que consiga interferir na gravidade, eu consigo montar uma nave, um disco voador, porque eu consigo manipular a gravidade. E uma coisa interessante é que se eu consigo manipular a gravidade, eu consigo manipular também o tempo. Então essa é uma coisa que o Jesse Michels está tentando encontrar também, porque o tempo e o espaço são uma coisa só, né? Um depende do outro, né? Se eu mexo no tempo, eu mexo na gravidade, e tem essa correlação entre os dois. Então se eu consigo descobrir um método de manipular a gravidade, automaticamente eu estou muito próximo de conseguir manipular também o tempo. Então é algo que também o Jesse Michels está trabalhando, né? Será que alguém descobriu uma máquina do tempo, algo do tipo? E o Jesse Michels está dando entre 50 e 100 mil dólares para qualquer um que provar ou reprovar o trabalho de Brown, né? Então qualquer pessoa que reprove ou aprove a teoria de Brown, que está muito bem documentada, o Jesse Michels está oferecendo entre 50 e 100 mil dólares. E aí nessa questão, voltando à tecnologia proveniente da engenharia reversa de OVNIs, a gente tem aqui alguns livros sobre isso, né? A gente tem o principal deles, que é O Homem que Dominou a Gravidade, que é a história do Townsend Brown. Muito bom livro, do Paul Chatskin, que é um pesquisador fenomenal, pesquisa há décadas esse assunto. E ele fala ali sobre os mistérios do tempo e do espaço. Outro livro que fala sobre isso é A Busca pelo Ponto Zero, né? Por Dentro do Mundo Sigiloso da Tecnologia Antigravidade, do Nick Cook. E o outro livro do Paul LaViolette, todos eles estão na minha biblioteca lá da Amazon, que eu mostrei no começo, do Paul LaViolette, que é o segredo da propulsão antigravidade, né? Tesla, OVNIs e a tecnologia aeroespacial sigilosa. Todos eles falam sobre Townsend Brown, todos eles vão nessa questão das pesquisas do governo dos Estados Unidos, que a gente com certeza vai ficar sabendo daqui a pouco, por documentos que podem ser liberados segundo a lei nova de revelação que tá no governo. E aqui a gente tem um top 100, né, de livros da Amazon sobre história da física. E olha que interessante, o livro do Homem que Dominou a Gravidade, a história do Townsend Brown, é o segundo livro mais vendido da Amazon sobre a história da física, logo após quem? Em primeiro lugar, o livro do Prometeu Americano, do Oppenheimer. Então olha que interessante aí, mais um incentivo para vocês buscarem o livro do Chatskin, que é muito interessante, fala sobre essa história, a pesquisa dele